Olá, turma do sétimo ano. Sou o professor Eduardo, de Educação Física. Vamos começar mais uma aula, um assunto novo. O assunto dessa aula vai ser lutas. Não sei se vocês já ouviram falar em lutas, se já lutaram. E existe uma grande diferença aí de lutas para brigas, certo? Você brigar não é lutar. Lutar é uma coisa totalmente diferente de brigar, certo? Então, começando a aula, o que vocês acham? O que é lutas? Certo? Luta é um modo de defesa, é um esporte. O que seria? Vamos lá. As lutas são disputa de oposição ligadas às técnicas de ataque e defesa, considerada por alguns povos como sabedoria de vida, certo? É importante perceber o quanto e como as lutas e artes marciais estão presentes em nossa sociedade. Atualmente, podemos passar quase despercebidos das suas manifestações. Elas são parte da cultura do movimento humano. Algumas são saltar, esquivar, agachar, empurrar, atacar e defender, certo? Historicamente produzidas e enriquecidas com a cultura dos seus povos de origem. O que seriam povos de origem? Os povos que criaram as lutas, que têm as lutas de cada país, de cada região, certo? Seja para a autodefesa ou até mesmo para o bem-estar do corpo, certo? As lutas e as artes marciais possuem características atribuídas e sobrevivência ao exercício físico, ao treinamento militar, à defesa e ao ataque pessoal, além das implicações das traduções culturais, religiosas, filosóficas. As lutas são disputas em que os oponentes se utilizam de técnicas e estratégias de equilíbrio. Preste bem atenção, isso são lutas. Contusão, imobilização ou exclusão para o desenvolvimento de ações de ataque e defesa. Alguns exemplos e tipos de lutas são o Kung Fu, o Muay Thai, o Taekwondo, que é muito presente no Brasil, o Jiu-Jitsu, que é muito presente também, Judô, que é uma luta muito praticada aqui no Brasil, principalmente tem vários campeões brasileiros de judô, e boxe, certo? E lembrando de uma luta da nossa região, a capoeira, que é muito conhecida por nós brasileiros, certo? Caracteriza-se por regulamentação de regras específicas a fim de punir atitudes de violência e deslealdade. Exatamente o que é luta. Tem regras, tem respeito, tem tudo. A luta não é brigar, certo? O que seria brigar? Brigar é o mesmo que lutar? Vou mostrar a diferença. Eu já falei o que é lutas. Lutas vem de origem de vários povos. Tem o boxe, tem o judô, tem o jiu-jitsu, tem o muay thai. E lutas são baseadas em regras para não haver violência nem deslealdade dos praticantes, certo? Mas já brigas. Veremos a seguir o que é briga, certo? Briga é um combate corpo a corpo ilegal. Temos que focar nisso, que é um combate corpo a corpo que é ilegal. Ao contrário das lutas, uma briga pode envolver armas. Nas lutas não pode envolver armas. Vários adversários e não tem regras.
o que seria vários adversários, tipo 2 contra 1, 3 contra 1. Isso é deslealdade. Nas lutas não existe isso. Nas lutas é 1 contra 1. Ou 2 contra 2, tem que ter um número igual, tanto de adversários, certo? Nas brigas não. Na briga não tem esse respeito. E não tem regras. A briga não tem regras. Você pode fazer o que quiser, usar o que quiser. Na luta tem regras. A violência está sempre presente e muitas vezes resultam em ferimentos graves. Isso na briga, certo? Ou até mesmo a morte. As brigas devem ser sempre evitadas. Lembrando, isso é um conselho muito bom. As brigas devem ser sempre evitadas. Luta. O que são lutas? Vou focar mais uma vez o que são lutas. As lutas são esportes e podem ser praticados. Existe um local específico de praticar a luta. Fora deste local não é luta, certo? Possuem regras bem estabelecidas. Podem ser praticadas como treinamento militar ou policial, como defesa pessoal ou como esporte, certo? Observa-se sempre a presença de respeito entre os praticantes e disciplina. Você viu a diferença do que é briga e do que é luta? Existe muita diferença, certo? Na aula de MMA, a disciplina é uma das principais exigências. Treinar de segunda a sábado, 2 vezes por dia, e se concentrar quando tem luta é importante para o lutador Leonardo Ferreira. Para ele estar na academia, o local que ele treina, entre amigos e praticantes do esporte, é a melhor saída para fugir da realidade da periferia onde mora. Ele cita se estivesse na rua, poderia estar fazendo coisa errada. Um dos princípios básicos do atleta de artes marciais ou luta é: quem luta não briga. Isso significa que as técnicas que aprendem para aplicar dentro do octógono, o octógono é o local de luta, devem ficar somente lá, certo? Brigar na rua é sinônimo de expulsão. Você pode ver que a luta tem uma regra tão rígida que se um atleta usar as artes marciais que ele aprendeu fora do octógono, ele é expulso da corporação. Tá entendendo? Brigar na rua é sinônimo de expulsão. Observe que depois da luta, os adversários sempre se cumprimentam, conversam e se respeitam. Assim devemos agir com todos. Bater em alguém que não está tão preparado. Ele acrescenta que é injusto bater em alguém que não está tão preparado quanto os atletas, certo? Vocês entenderam o que é luta, entenderam o que é briga. Luta é um esporte que tem regras pré-definidas, bem definidas e que vai causar uma expulsão se os atletas usarem as artes marciais que aprenderam fora do octógono, que é o local de luta. Já a briga não tem regras, a briga eles usam o que quer, são desleais, então a briga é uma coisa que a gente deve se evitar. Se você quer praticar algum tipo de luta, pratique, é um esporte muito bom, mas lembrando que lutar não é sinônimo de valentia. Lutar é para praticar o esporte, não para arrumar briga fora do octógono, certo? Espero que tenha entendido o que é luta e o que é briga. Agora eu vou dar uma breve explicação da atividade que vocês devem fazer, certo? Primeiramente, vão ter que assistir esse vídeo aqui para saber o que é luta, o que é briga. E depois vão ler
um texto que eu vou mandar para vocês em arquivo PDF, junto com a atividade que vocês deverão responder no caderno, certo? O texto que eu vou mandar, vocês não precisam copiar para o caderno, apenas as perguntas e as respostas da atividade, ok? A primeira questão da atividade é: se aprende disciplina nas lutas, explique. Essa pergunta é de resposta pessoal. Você vai dizer, depois que ler o texto e ver esse vídeo, se aprende disciplina das lutas. Se sim, você vai dar sua explicação, por que sim. Se não, também você vai ter que explicar por que não. Essa resposta é uma resposta pessoal, certo? De acordo com o que você leu no texto. A segunda questão: qual é a diferença entre lutar e brigar? Aqui no texto vocês vão achar essa resposta bem simples. Lutar envolve o quê? Respeito, disciplina, tal e tal. E brigar. Isso você vai botar o que cada uma significa. Aí já está a sua resposta, ok? O que é luta? É uma pergunta bem simples. No texto, vocês de primeira vão achar essa resposta. Quando começarem a ler, vão achar a resposta de o que é luta. Essa é a terceira questão, certo? A quarta questão é: quais são as técnicas utilizadas nas lutas? Você lendo sobre o que é luta, vai estar lá também as técnicas que são utilizadas nas lutas. Quando você achar essa técnica, é só copiar do texto e botar na questão aqui. E está respondida a quarta questão, bem simples e fácil. Você tem que ler o texto com atenção para achar essas respostas, certo? E a quinta e última questão é: bater em alguém que não está tão preparado quanto os atletas seria uma classificação de luta ou de briga? Aí, de acordo com a leitura de vocês, vocês vão dizer se seria de acordo ou não, certo? Seria uma classificação de luta ou de briga, bater em alguém que não está tão preparado quanto os atletas. Aí você vai dizer, de acordo com sua leitura, apenas duas respostas pessoais bem simples e três respostas que vocês vão achar no texto. E as respostas pessoais é respostas que vocês lendo o texto não vão ter dificuldade nenhuma para responder, certo? Espero que tenha entendido o que é luta, a diferença de luta e briga, quais as técnicas das lutas. Qualquer dúvida sobre a atividade, venha no meu privado e perguntem, certo? Fique com Deus e até a próxima aula.